Olá, queridos amigos do Centro Espírita Fonte Viva, na nossa querida cidade de Juazeiro, Bahia. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Eu queria agradecer pelo convite, saudar a todos os companheiros da instituição, na pessoa do seu presidente, senhor Wilson Alves. Queria também agradecer o convite que me foi formulado por Kleber Ribeiro, diretor da área doutrinária da casa, e parabenizá-los também pelo aniversário da instituição. Mais um ano de vida, mais um ano de atuação, de atividades, mais um ano de crescimento. Então, eu queria levar as minhas congratulações a todos os trabalhadores da instituição e a todos os frequentadores também, que de alguma forma se beneficiam, claro, com tudo que é produzido no labor diário da Casa Espírita Fonte Viva. Então, amigos, eu queria trazer algumas reflexões que me foram solicitadas pela casa sobre o tema influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E nesse mês em que a casa está estudando o Livro dos Espíritos, naturalmente, né? Porque abril é um mês onde se comemora o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, em abril, 18 de abril de 1857, os espíritos tinham e viam publicada a obra por Allan Kardec em Paris, intitulada O Livro dos Espíritos. Então, é aniversário da obra e, coincidentemente, naturalmente, aniversário também de lançamento oficial, né, por assim dizer, do Espiritismo para a Humanidade. O capítulo que a casa me solicita que eu faça algumas breves considerações é o capítulo 9 da segunda parte da obra. O capítulo total, ele trata sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o item que nós vamos falar, dentro desse contexto das intervenções, é o item sobre a influenciação dos espíritos nos acontecimentos da vida. Tá certo? Então, é um item muito interessante e está entre as questões 525 a 535 da obra. São 10 questões que eu sugiro que os companheiros estudem essas questões mais a miúde, mais detalhadamente, com mais vagar. Aqui vamos fazer breves, rápidas considerações. Obviamente não vamos abarcar tudo que está trazido nessas questões. Tá certo? Bom, eu queria começar falando que a intervenção, o que é uma intervenção? Uma intervenção é uma atuação, é um modo de ingerência. Uma intervenção é de certo modo, uma forma de se conduzir o campo dos próprios pensamentos, dos próprios recursos, dos próprios poderes de alguém ou de um grupo em outra pessoa ou outro grupo. Intervir é sempre um modo de atuar sobre algo, alguém, um grupo.
Né? Então, se fala em intervenção, se fala em uma atividade sobre alguém, algo, um grupo. Então, a intervenção, como ela é tratada aqui no Livro dos Espíritos, tem esse viés, tem essa finalidade, esse campo de atuação. Né? A intervenção, né, dos espíritos no mundo corporal, que se dá pela influenciação, né? Pela influenciação sobre os outros espíritos. Pode se dar sobre a influenciação nos eventos da natureza, que Kardec vai tratar um pouco à frente desse aqui. Essa é a influenciação sobre os espíritos, sobre os acontecimentos da vida. Olha aí. Né? Então, vamos observar que o nosso foco está bem limitado à influenciação de um espírito ou espíritos sobre fatos que vão acontecer na vida de alguém. Né? Sobre fatos que vão acontecer na vida de alguém. Esses fatos são sobre o pensamento de alguém ou sobre determinadas matérias ou elementos materiais ou estruturas materiais ligadas à pessoa ou no ambiente em que a pessoa esteja. Né? É isso que nós vamos tratar aqui agora. É isso que nós vamos tratar aqui agora. Então, na questão 525, que é a primeira que abre esse grupo de questões, essas 10 questões, Kardec vai perguntar se é possível os espíritos influírem, né? Eu vou pegar a questão para ficar algo bem mais fiel ao texto, né? Olha a pergunta. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Questão 525. Resposta: certamente, pois que te aconselham. Pronto, acabou a resposta. Então, notem que isso é uma questão a resposta muito simples, mas a resposta, na verdade, contém tudo. Ou seja, há um aconselhamento porque há uma comunicabilidade. Porque há uma comunicabilidade, atendendo a uma lei de sociedade, que é uma outra lei moral que vai ser estudada lá no livro 3, na parte 3, do Livro dos Espíritos, né? Onde se vai falar sobre leis morais da vida, e dentre elas está a lei de sociedade. Né? Que é uma lei, porque é uma impositividade, de que o homem se relacione com o outro. Né? Os homens, as pessoas se relacionem entre elas. Os espíritos se relacionem. Né? Se relacionem. E relacionar-se significa interagir. E interagir significa também influenciar. Né? Então, esse campo de interação é um campo de influenciação. Alguém influencia outro com conselhos ou com exemplo. Um exemplo é um fator poderoso de influenciação. Né? Poderosíssimo de influenciação. Mas os conselhos, que é a dicção, ou pelo pensamento, ou pela verbalização, ou pela escrita, né? É também um fator poderoso, é mais direto para alguém ou para um grupo de pessoas que estejam estabelecendo de alguma forma alguma busca. É uma influenciação. Né? Então, olha como eles vão tratar isto. Né? Olha como eles vão tratar essa questão. Se eles te aconselham, há influenciação de uma mente sobre outra mente. Né? De uma mente sobre outra mente, por força dessa interação. A intervenção, que é o capítulo geral, o capítulo 9, né, dessa segunda parte, que se dá pela influenciação. Uma intervenção que se dá pela influenciação. Né? Então, essa influenciação é o fruto dessa necessidade de interação, lei de sociedade,
e como consequência de um fenômeno natural, que é o fenômeno da irradiação do pensamento. Todos os espíritos têm mente. Todos temos a nossa mente. E a mente é esse agregado energético, vamos dizer assim, em torno do espírito. Então, tudo que é vivido, tudo que é pensado, tudo que é sentido, todas as experiências das encarnações anteriores que nós tivemos, elas estão reduzidas a determinados núcleos energéticos que vão estruturar e compor essa mente. A nossa mente é o arquivo do que fomos. A nossa mente é também e contém em si os recursos para o que seremos. Nela também habita o que? O vir a ser evolutivo nosso, que está no espírito. Joana de Ângeles chega a ponto de dizer: o espírito é a sua mente. O espírito é a sua mente. Eu ia fazer uma distinção ia fazer uma espécie de decomposição para fins didáticos do que seja o espírito. Mas não vou nem fazer, porque isso se torna muito extenso nessa nossa abordagem e não é o objetivo da nossa abordagem. Mas, enfim, ela chega a ponto de dizer que o espírito é a sua mente. Nesse sentido. Né? Então, nós temos internamente núcleos energéticos vivos que pulsam. E esse pulsar energético exprime, irradia, manifesta, verte aquilo que somos interiormente. Portanto, amigos, estamos o tempo inteiro fazendo convites, solicitações, porque estamos exteriorizando um campo de pensamentos. E nos pensamentos estão o quê? Os sentimentos do indivíduo. Nenhum pensamento é neutro. Todo pensamento traz um colorido interno, uma base interna. Ele está mesclado internamente com aquilo que o espírito é. Fala-se em pensamento, sentimento, de uma forma didática. Mas o resultado final é a elaboração deste conjunto, deste ente vivo, no dizer de André Luiz, né? André Luiz de pensamento é um ente vivo, né? Que é vertido, que é irradiado. Então, nós emitimos uma onda, né, vibratória, e nessa onda vai aquilo que pensamos. Se eu pensar mal de alguém, eu não tenho mais o que fazer, porque eu já enviei isto para o universo. E mentes que vão se associar por uma faixa vibratória correspondente, em razão da afinidade de conteúdos, vão estabelecer um campo de associação entre essas vibrações. Esse campo de associação onde vão com essas trocas, nós vamos chamar de sintonia. De sintonia. Então, a afinidade é o conjunto daquilo que se é interiormente, né? Numa definição breve, né? Aquilo que se é interiormente, aquilo que constitui efetivamente o campo real, íntimo do indivíduo, do que ele objetiva, né? Das suas aspirações, das suas buscas, daquilo que ele tem realizado internamente e também daquilo que o outro possui. Né? Daí o permissivo para este encontro, para esta associação. Né? Então, a sintonia que é material, aí nós estamos falando do campo material, a expressão vibratória, a expressão energética, né? A sua expressão magnética daquilo que se pensa e que se transmite e que o outro capta e atende à solicitação por uma mesma identificação vibratória e a associação, né? E a associação é uma expressão, vamos dizer assim, material, concreta,
da lei de sociedade que está dentro do indivíduo. O desejo de encontrar-se com outro está dentro do indivíduo, tanto que nós criamos um instinto gregário, um instinto da busca pelo outro. Criamos a instintividade sexual para que haja exatamente o quê? As relações, os vínculos corporais físicos. Se não sentíssemos necessidade, se não sentíssemos atração pelo outro, corporalmente, fisicamente, nesse nosso nível evolutivo, não haveria as relações. Aí, lei de reprodução, para fim de reprodução. Lei de reprodução. Né? Então, nós vamos notando como todas as leis elas estão perfeitamente ajustadas para que a evolução se dê, para que o progresso se realize. Lei de progresso. Então, não há como se crescer sozinhos. Isso não existe, isso é impossível, não há como se fazer. Porque o outro traz aptidões, né? Aptidões, destrezas que nós não temos e nós precisamos. Lei de igualdade. Lembra disso? Lei de igualdade. Né? Deus cria todos simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, mas quando vai se examinar a lei de igualdade, nós vamos perceber lá como os Espíritos estão a nos esclarecer, de que Deus vai dando aptidões diversas aos Espíritos, às pessoas, para que nós, necessitando de determinados recursos do outro, nós ingressemos na busca pelo outro, pelo aquilo que nós precisamos, para que haja a interação, para que haja as trocas, porque o que eu possuo, ele também não tem. Mas, enfim, não vamos aí ingressar pelas leis morais, senão a gente não vai sair daqui. Bom, então, na verdade, essa irradiação do pensamento é que vai permitir concretamente a interação, que vai permitir concretamente a influenciação. A influenciação. E aí, amigos, eu queria entrar num campo de distinção muito interessante, exatamente sobre os acontecimentos. Aquilo que vai acontecer, aquilo que efetivamente acontece. E queria destacar 3 itens importantes que são ligados a essa teoria, né? a essa constatação. Primeiro, aquele grupo de pensadores que entendem que, na verdade, não existe um campo de orientação precedente, anterior, mas que tudo que acontece, tanto na vida material ou na estrutura material de como tudo se encadeou no universo, foi o fruto do acidente. Né? Tudo, na verdade, que foi estruturado e se manifesta no universo é um acidente. É o resultado do acaso. Aí surge o grupo de pensadores que são os acidentalistas. É como se o progresso, o desenvolvimento, a estruturação e o progresso das coisas se dessem por acaso. São os acidentalistas, tá certo? Dentre os quais estão os materialistas. O materialista não acredita em Deus. Ele não acredita numa inteligência orientadora, criadora, estruturadora de tudo. E sustentadora. Porque não é só criar, é sustentar, né? Não acreditam nisso. Né? Então essa é uma teoria sobre os acontecimentos. As coisas que acontecem por acaso. Há outro campo, outro campo teórico e de entendimento sobre os acontecimentos é o fatalismo. Fatalismo significa dizer, vai existir determinados acontecimentos, determinadas ocorrências, situações ou estados em que o indivíduo nada terá, de alguma forma, influenciado para que ele aconteça. Ele vai acontecer. Independentemente da vontade ou da conduta da pessoa. Isso é o fatalismo.
Por exemplo, na questão 803, né, que vai falar exatamente da lei de igualdade, os espíritos vão dizer que Deus criou todos iguais e para o mesmo fim. Olha aí. Para o mesmo fim. Qual é este fim? O seu progresso. Qual é este fim? Progredir para encontrar-se com Deus. Na questão 115, onde Kardec vai tratar da progressão dos espíritos, ele vai falar exatamente isso. Os espíritos. Olha a pergunta de Kardec. Dos espíritos, uns são criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem, não. Todos são criados simples e ignorantes. Porém, com uma missão. Qual é a missão? De autodesenvolver-se. De autoaprimorarem-se. De progredirem, de atuarem no seu próprio progresso. E aí eles vão explicar, através das experiências a que são submetidos. Então existe um fatalismo que é progredir. Então existe um fatalismo biológico, que todos conhecemos, que é a morte. A morte é o fatalismo biológico. Todos vamos morrer. Não há quem não vá morrer. Essa pessoa não existe. Esse é o fatalismo biológico. Mas há um fatalismo espiritual, que é o progresso. Não há como não progredir. Isso é impossível. Mesmo no campo do exercício do livre-arbítrio, não há como não progredir. Lei de liberdade, né? Já estamos em outra lei moral. Estamos indo aí sem querer para essas leis morais, porque está tudo muito associado. Né? Mas notem, não há como não progredir. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade que o espírito tem de escolher como quer progredir. Como quer progredir, mas não escolher não progredir. Porque progredir é inevitável, é lei. Chegar a Deus é inevitável. Chegar à perfeição tem que chegar. Qual é o fatalismo espiritual? A perfeição. Só que, dentro desses acontecimentos, e desse acontecimento de natureza fatalista, que é o progredir para chegar-se a Deus, nós temos então um outro campo de experiências ou de acontecimentos, que é o determinismo. Exatamente dentro do livre-arbítrio, do exercício do livre-arbítrio que nos referimos. Né? Exatamente dentro desse campo. Então, o que temos? Temos, dentro desse conjunto de leis ou de impositividades, a lei de causa e efeito. Significa dizer, conforme se faça uma escolha, conforme se reencontrará com a escolha realizada. Escolha aí no sentido mais concreto de atos. Porque já temos o conhecimento de que quando pensamos, lembra da nossa abordagem inicial, já no campo fluídico, energético, portanto, nós já plasmamos um ente vivo. O nosso pensamento já vai influenciar outros pensamentos. Então já temos responsabilidade. Já é ato. Lembra, Jesus até fala sobre isso, né? O mestre não poderia deixar de falar sobre isso, né? Ele dizia assim, quando você pensa em ter algo com uma mulher, eu em verdade te digo, você já teve. Olha o mestre, tocou em todos os pontos, né? O espírito perfeito, como ele era, espírito puro, não poderia, em todas as suas movimentações, deixar de trazer a integralidade sobre tudo. Nós aqui não temos ainda a destreza, as condições psíquicas para observar, para ver. Olha, isto aqui, isto aqui. E o Espiritismo vem com uma espécie de óculos, né, de tradutor disto. Fica uma espécie de tradutor. Tem
Tanto sim que o próprio Kardec vai dizer, o Espiritismo não traz uma moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. Né? Então notem que nosso campo efetivo de trabalho está todo baseado no Mestre, está todo baseado em Jesus. Daí, amigos, é que esse determinismo, então, por assim dizer, no ponto conceitual, é dentro da teoria dos acontecimentos. As situações posteriores são sempre um resultado das escolhas. Causa e efeito. Onde está a causa? Na escolha. No ato vivido, no ato praticado. Onde está efeito? No reencontro com o ato. No reencontro com o ato. Então, o ato praticado agora, eu tomei a decisão, agora fiz isto. Eu disparo imediatamente um reencontro com esse ato praticado. Aquilo, a experiência, a situação que eu impus a alguém com a minha decisão, eu vou me reencontrar com ela lá na frente. Então, é muito comum alguém, pela manifestação da lei de causa e efeito, iniciar uma vida com muitas dificuldades, com muitas situações, passando por certas experiências graves, como a impositividade de pessoas cruéis, pessoas exigentes, pessoas difíceis, pessoas violentas, né? Para no final da encarnação, lá na frente, dizer, rapaz, não se deve impor às pessoas tanta dureza, tanta gravidade, tanta violência. Isso dói muito. Mas ele fez isso antes. Fizemos isso antes. Notaram a questão qual é? Então a questão toda é: estamos envolvidos dentro de um processo de experiências particulares. Particulares. Tanto sim que os espíritos vão dizer, respondendo a Kardec, o seguinte: Kardec pergunta, então, dentro da trajetória, quando ele fala da progressão dos espíritos, viu? Então, dentro da trajetória evolutiva dos espíritos tem que passar pela fieira do mal? Lembra disso? Os espíritos disseram, do mal não. Da ignorância, mas não do mal. Ninguém reencarna para fazer o mal, isso não existe. O mal é sempre uma escolha, né? É sempre o desejo de praticá-lo. Lembram? Livro 3 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar, na abordagem dos Espíritos, sobre o bem e o mal, leis morais da vida, né? Lá pela questão 628, 629, por ali. Então os Espíritos, um pouquinho na frente, vão dizer assim: o mal é sempre o desejo, a vontade de praticá-lo. Lembram no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Hermann, que ele diz assim: se o homem não consegue se liberar das suas viciações, é porque ainda se compraz em praticá-las. Perfeito, exato, não é isto. É isto. É isto. Então o determinismo, ele é esta relação muito particular, própria, pessoal de cada um, dentro deste processo de escolhas. Dentro desse processo de escolhas. E então o espírito, ele vai, de certo modo, fazendo escolhas através dos atos praticados. E em outros momentos fazendo escolhas mesmo específicas para uma experiência reencarnatória, estabelecendo o mesmo planejamento reencarnatório. Olha aí os acontecimentos da vida. Questão 258 até 264 do Livro dos Espíritos. É isso? Tem a escolha das provas. Quem quiser ler, é bom ler. Porque disso, amigos, vai nascer o quê? Uma espécie de destino. Olha uma outra figura aparecendo aí nesse nosso contexto dos acontecimentos da vida. O destino. O que é o destino? O destino é o resultado
Do ponto de vista geral, a perfeição. Mas do ponto de vista particular, nesse determinismo a que estamos nos referindo, há destino toda vez que há escolha. Está lá, questão 258, 259, Livro dos Espíritos. É claro. É isso que eles estão a dizer. Então, amigos, há fatos necessários específicos para que o espírito possa vivenciar a faixa evolutiva compatível com os recursos de crescimento que ele possui. É claro que não se exige do indivíduo algo que ele ainda não possua. Seria injusto. E a lei é de justiça. Lei de justiça, né? Lei moral da vida, mais uma aí. Né? Então, a lei de justiça. Seria injusto você exigir de alguém determinada resposta evolutiva se você não tem as condições ainda para essa resposta. Lembram? O mestre também trata disso. Muito se pedirá a quem muito se deu. Claro, guarda uma compatibilidade, guarda uma congruência, guarda equidade, guarda justiça. Não pode haver a injustiça. Ninguém é exigido por aquilo que não tinha condição, não tinha conhecimento sobre aquilo. Então, amigos, é nesse sentido que, à medida que os fatos também vão se sucedendo, eu queria trazer aqui a leitura da questão 522. Notem que a 522 ela não está especificamente neste item nosso. O nosso exame é da 525 a 535, muito embora a gente já saiu para outras. Mas notem que na 522, que é um pouquinho antes, né, Kardec vai falar sobre o pressentimento. Olha que coisa interessante, tem muito a ver com o nosso estudo. Ele diz assim na 522, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também, olha só, também está na intuição da escolha que se haja feito. Vamos lá? Questão 258, a que nós nos referimos alguns minutos atrás. A escolha que se haja feito, ou seja, um planejamento reencarnatório. É a voz do instinto, bases construídas internamente. Há determinadas bases que dizem assim, meu amigo, não vou fazer isso não. Isto não vai dar certo. Por que ele diz isso? Porque ele já viveu isso. Em outras vezes ele sabe isso. Isso não é o melhor caminho para solucionar esse problema. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas, no seu foro íntimo, ele sabe intimamente. Uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, quando lhe chega o momento de sofrê-las. Olha aí. Quando chega o momento de sofrê-las. Então, à medida que a encarnação vai se desenvolvendo, e as experiências vão se sucedendo, olha a 115 aí, vão se sucedendo, a fim de que o espírito progrida, a fim de que o espírito avance, porque as experiências é que vão exigir do espírito a mobilização das suas forças, das suas capacidades, das suas potencialidades adormecidas no seu campo íntimo de profundidade. À medida que a experiência ocorre e existe a aflição, olha Jesus, felizes os aflitos, porque serão consolados. E essa consolação vem através das influenciações espirituais elevadas. Não temos nós um anjo da guarda. Olha como Deus é bom. Não olhamos nem falar sobre o amor de Deus hoje, né? Vamos falar sobre esse fragmentozinho dentro da imensidade do amor de Deus.
vou falar sobre esse. Ele designa um espírito mais elevado que nós para estar conosco na encarnação e fora dela, porque o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, ele nos acompanha também no mundo espiritual. Nem todos nós saímos daqui equilibrados. Poucos até saem equilibrados. Olha aí. Então é isto. Quando ele diz que à medida que os fatos vão se sucedendo na encarnação, é à medida também que o espírito vai recebendo intuições, avisos, pressentimentos. Olha como ele qualifica aqui, eu quero ser fiel ao texto. Uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, quer dizer, chega no nível do consciente. Chega no nível do consciente. Consciente é o nível da encarnação, o nível da personalidade. É o nível onde nós decidimos, escolhemos, efetivamos concretamente. E no nível, fazendo-se ouvir, quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então vocês viram várias fontes aí. Se torna pressentimento. Então é isto. O que eu estou querendo trazer, pescar desse texto é isto. É exatamente esse campo dos pressentimentos. A faixa das ocorrências necessárias, próprias, específicas, compatíveis com aquilo que o espírito precisa passar para desenvolver as potencialidades, as suas potencialidades. E é assim que se progride. E é assim que se chegará a Deus. Por esse progresso intelecto moral. Né? Então, amigos, esse destino, ele também tem a ver, portanto, esse determinismo, essa causa e efeito, esses acontecimentos têm a ver com as escolhas que fazemos do ponto de vista moral. Se um espírito inferior nos aconselha, nos espírita, nos influencia, é porque nos permitimos. É porque nós permitimos. Os espíritos podem influenciar em eventos da vida, até nos eventos concretos, podem, atuam sobre a matéria, atuam, mas nos limites da lei. Nunca fora da lei. Por quê, amigos? Porque existe uma ordem no universo. Já imaginou? Já imaginou? Caibachuta diz uma coisa interessante. Nem todo mal que se queira fazer se consegue fazer. Por quê? Porque é a ordem, a lei, a limite. Do ponto de vista das ocorrências, é necessário também destacar que todos nós estamos sujeitos ao campo de possibilidades. Campo de possibilidades. Decorrentes do quê? Decorrentes desse determinismo. Decorrentes da lei de causa e efeito. Decorrentes às experiências que nós nos vinculamos, pelas decisões anteriores que tomamos. Seria muito cômodo eu acabar com o mundo e dizer, não, mas Deus me protege. Desculpe. Então eu vou acabar com o mundo. Não. É necessário haver um reencontro para fins de que se efetive o processo educativo do espírito. Como se dá esse processo educativo do espírito? Pelo viés da lei, pelo foco da lei. Se dá a partir do reencontro dele com o ato praticado. Olha o que você fez. Se você está se reencontrando, é porque você fez isso. Experiências difíceis escolhidas pelo Espírito para serem vivenciadas, aí já são daqueles que efetivamente já se deslocaram evolutivamente um pouco e querem a experiência. Nós, por exemplo, somos espíritos pertencentes ao nível de provas e expiações. É o nosso nível moral. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. A Terra está vivenciando uma transição, uma faixa de transição para a regeneração.
Mas nem todos nós ingressamos no requisito central para a regeneração. Qual é esse requisito central para a regeneração? A escolha do bem. Não precisamos ser bons, totalmente bons. Não precisamos. Porque haverá dentro do mundo de regeneração, dentro da etapa de regeneração, haverá suas faixas iniciais, onde nós faremos os processos de restauração querida, desejada, e para fins de efetivação do bem em nós. E coletivamente, claro. Se nós vertemos, se nós atuamos socialmente como vimos, também para os demais. Se você for analisar a questão 107 do Livro dos Espíritos, lá onde Kardec vai apresentar a escala espírita, né? Ele vai da 100 até a 113. Ele vai apresentar. Na 107 ele vai falar dos espíritos que estão na etapa intermediária da escala. E ele vai dizer que o que caracteriza esses espíritos é o quê? O desejo do bem. Então, espíritos que estão em provas de expiações, ainda somos espíritos que temos uma propensão ao mal. Ainda estamos sob a influenciação do mal, que é esse capítulo que nós estamos tratando hoje aqui. E que os espíritos nos aconselham porque permitimos. Não há nenhum arrastamento irresistível. Lembra? Os espíritos falam sobre isso. Não existe arrastamentos irresistíveis. É necessário que se estabeleça uma vontade firme. Uma vontade firme. Jesus fala sobre isso quando ele fala da fé. O que é a fé, senão um sentimento inato que é qualificado, a fé espírita, estou tratando da fé espírita, que é a fé raciocinada, que é qualificada pela razão. É qualificada pela razão. Você crê, olha como o Espírito diz, mas saiba por que você crê. Você não deve crer porque alguém disse que você deve crer. Então, aquilo que é um sentimento inato, está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé é o sentimento inato da sua destinação futura. O conceito é breve, né? É de um espírito, ele se apresenta como um espírito protetor. É breve o conceito. Mas é total. A fé no homem é o sentimento inato da sua destinação futura. Quer dizer, há futuro, há um destino, há uma destinação, que é o resultado, então, dos atos praticados. Se tenho fé, me dirijo diretamente para esse destino. Aí nós vamos iniciar um conceito sobre disciplina. Né? Então vejam esses deslocamentos, onde vai estabelecer a responsabilidade. No mundo espiritual, lá, Código Penal da Vida Futura, você vai analisar ali no finalzinho da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Lá no finalzinho, por ali, terminando a primeira parte, tem lá Código Penal da Vida Futura. 33 itens que Kardec aponta como sendo os itens responsáveis ou que estabelecem essa dinâmica da relação entre ato praticado e pena, né? Penalidade ou punição. Mas punição, leia, processo educativo. Processo educativo. Deus não quer a morte do ímpio. Lembra lá o profeta lá atrás? Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que ele se modifique e viva. Pronto, tá dito. O que foi dito lá atrás, bem lá atrás, já é Espiritismo agora. O Espiritismo condensa, recolhe isso, dá um sentido racional, dá um encadeamento, desloca
lucidamente, de forma racional, conjugando todos esses ensinamentos de ciência, de filosofia, de religião, para um ponto único, compondo este quadro, este núcleo concreto da vida. Então, amigos, que nos cabe? A autoevangelização. Qual é a medida de vencer essas influenciações inferiores e abrir-se para as superiores? Autoevangelização. Autoevangelizar-se. No Evangelho temos todos os recursos do nosso desenvolvimento sadio, do nosso crescimento sadio. Do nosso crescimento sadio. Para que nós possamos ser aquilo que estamos destinados a ser. Na linguagem psicológica de Jonathan Edwards, a autorrealização. É isso. E entre acontecimento e acontecimento, ou entre destinos e destinos que geram outros destinos, porque cada decisão vai gerar um destino, trazemos um planejamento reencarnatório, mas dentro da encarnação pode mudar tudo. Olha, um homem ia viver 80 anos, vai ter que desencarnar aos 20, começou a matar as pessoas. Ele não teve resistência moral suficiente e voltou a praticar atos graves. Ainda permitiu que as suas tendências destrutivas dominassem o seu campo mental. Tem que sair da vida. Então, não é que Deus determine que ele morra, mas dentro do campo das possibilidades, olha o campo das possibilidades, ele está se encaminhando pela vibração emitida da sua busca no ato praticado para o encontro com alguém que também tenha tendências destrutivas das disputas de dominação. E neste encontro, um deles morrerá. Porque ambos estão no campo de possibilidades do outro. Não é? Ambos estão no campo de possibilidades do outro. Então, destino é sim esse resultado das escolhas que são feitas. Voltamos à questão das 5-8. Vamos lá. Que está dentro do campo desse determinismo, que compõe a realização efetiva de um campo maior, que é esse fatalismo, que é o progresso, a fim de nos encontrarmos com Deus. Eu não sei se esse tema está ficando claro, porque é um tema meio complicado de se falar. Eu peço desculpa se não está ficando claro. Mas examine essas questões que eu estou me referindo. Examine as questões específicas do nosso estudo. 525, 535. Então, os espíritos, eles podem influenciar a todos nós. Os espíritos se influenciam reciprocamente, sim. Mas eles não podem violar a lei. Eles atuam sobre a matéria, sim, mas não podem violar a lei. É isso que a gente tem que guardar. Não pode haver uma violação da lei. Porque a lei é a lei. A lei é é o recurso que Deus encontrou para implementar a ordem. O espírito pode me induzir a praticar um ato. Mas eu vou permitir que ele me induza. Eu estou dando uma permissão. Os bons espíritos podem atuar sobre o indivíduo? Pode, como? Se o indivíduo der permissão. Tanto que muitas vezes, nas obras mediúnicas que nós lemos aí, são muitas dentro da literatura espírita, nós vamos ver, eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Porque está no campo do livre-arbítrio dele. Tenha ele o mínimo, uma nesguinha de pensamento de melhorar, e a gente entra. Porque ele deu a permissão. Aí, se ele não fizer
Só os próprios fatos da vida, esses encontros drásticos, é que vão fazer com que ele diz, rapaz, isso dói. Poxa, não se deve fazer isso. Mudou em pensamento, mudou em sentimento. Os bons entram. Então, amigos, eu queria deixar para vocês essas breves reflexões. Ia falar um pouco mais sobre obsessão, mas leiam neste mesmo capítulo, intervenção, esse capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Um pouquinho antes, Kardec vai tratar das possessões. Leiam lá. Lá está uma base importante doutrinária sobre o exame dos processos obsessivos. Ele vai tratar das possessões, que são as subjugações, né? Na linguagem que nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns. Mas, leiam isto, tá certo? Eu queria deixar, então, essas breves reflexões para os queridos companheiros do Fonte Viva, aí na cidade de Juazeiro. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Muita paz, muita boa vontade para seguirmos aí realizando a nossa tarefa, tá certo? E bons estudos. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.